Olá, sou eu, uma molécula de glicose. C6H12O6 para os mais chegados. E olha só onde eu tô, bem na portinha de uma célula, prestes a começar a maior aventura da minha vida, a glicólise. A viagem tá para começar e eu queria que vocês viessem comigo para ver tudo que rola aqui dentro. A minha razão de existir, sabe? Essa é a principal fonte de combustível, aquela energia rapidinha para as células do corpo. Eu sinto essa energia toda pulsando aqui nas minhas ligações, prontinha para ser liberada e fazer tudo funcionar. Mas essa minha jornada de 10 passos não é aleatória não. É uma coreografia perfeita que acontece aqui no citosol. E ela é dividida em duas fases bem distintas. Primeiro, a célula investe um pouquinho de energia em mim, sabe? Para me preparar. E depois ela colhe os lucros. E que lucros, viu? Assim que eu entro no citosol, eu entendo a regra do jogo. Para eu poder liberar toda a minha energia, a própria célula precisa, primeiro, investir um pouco da dela em mim. É aquele ditado, né? Às vezes é preciso gastar para ganhar. A jornada começa com, digamos, um abraço bem forte de uma enzima, a hexoquinase. Ela pega uma molécula de ATP e me dá um grupo fosfato, que funciona como uma âncora. É uma verdadeira armadilha de fosfato. Essa carga negativa me prende aqui dentro, não tem como escapar, fui pego. Logo em seguida, me dá uma repaginada, me transformando em frutose 6-fosfato. É só uma mudancinha de visual. E aí vem um momento decisivo. Outra enzima, a PFK, gasta mais um ATP e me dá um segundo fosfato. Pronto, agora sim, é um caminho sem volta. Com 2 grupos fosfato, ambos negativos, um em cada ponta, a tensão é quase insuportável. Eles se repelem, sabe? Eu me sinto totalmente instável, vibrando de energia, como se eu estivesse prestes a explodir. O grande clímax da minha jornada está chegando. E então, acontece. Uma enzima chamada aldolase aparece funcionando como uma tesoura molecular e, zaz, me parte no meio com uma precisão cirúrgica. De repente, não sou mais um só. Agora sou 2 novas moléculas de 3 carbonos, G3P e DHP. Eu e meu gêmeo. Mas a célula é muito, muito eficiente. A via energética só consegue usar o G3P. Então, outra enzima entra em cena e rapidinho converte o meu gêmeo, DHP, em outro G3P. Agora somos idênticos, prontinhos para a próxima fase. A minha realidade mudou completamente. Eu que era uma coisa só, agora sou 2. E esse é o ponto-chave. A partir deste momento, tudo, absolutamente tudo que acontecer, vai acontecer em dobro. A fase de investimento acabou. Chegou a hora da célula começar a receber o retorno. Agora o clima muda. O otimismo está no ar. Depois daquele investimento todo, chegou a hora de gerar um lucro energético gigantesco. Podem se preparar porque a fase da recompensa, a hora da colheita, começa agora. E aqui, a energia é capturada de um jeito muito legal. Elétrons super valiosos, cheios de energia, são arrancados de nós 2. E quem pega esses elétrons é uma coenzima especial, a NAD+. Pensa no NAD+, como se fosse um carrinho de elétrons, sabe? Quando ele pega nossos elétrons, ele vira NADH, um carrinho lotado de energia que vai ser descontado depois, para gerar muito mais ATP. E como agora somos 2, a gente produz 2 NAD+, o dobro do poder. E então, vem o pagamento em dinheiro vivo. Quer dizer, em ATP. No 7º passo, cada um de nós gera uma molécula de ATP. Como somos 2, produzimos 2 ATPs. Com isso, a gente paga a dívida do investimento que a célula fez lá no começo. Estamos quites. Depois de uns rearranjos que nos deixam ainda mais energéticos, vem o gran finale. No 10º passo, a gente doa nosso último grupo fosfato e gera mais 2 ATPs. Esse é o lucro líquido para a célula. E com essa última doação, nós finalmente nos transformamos em 2 moléculas de piruvato. Então, vamos fechar a conta? A célula investiu 2 ATPs para me preparar, mas na fase da recompensa, a gente gerou 4 ATPs no total, e ainda por cima, 2 NADH. Isso quer dizer um lucro líquido de 2 ATPs e 2 NADH para a célula. Uma bela injeção de energia para ela fazer tudo o que precisa. Missão cumprida. A jornada toda pode ser resumida nessa continha aqui. Uma molécula de glicose vira 2 de piruvato e o saldo é de 2 ATPs e 2 NADH. A transformação está completa. Ok, minha transformação de glicose para piruvato terminou, mas a história da energia, essa não acaba aqui não. Na verdade, é só o começo de uma nova decisão.
Como duas moléculas de piruvato, a gente se encontra numa verdadeira encruzilhada metabólica, e o nosso destino depende de um fator essencial. E esse fator é o oxigênio. Simples assim. Se tiver oxigênio por aqui, a gente segue pela via aeróbica. É um caminho que nos leva para dentro da mitocôndria, a usina de força da célula, para liberar uma quantidade absurda de energia. Mas, e se não tiver oxigênio? Bom, aí nosso destino é outro, a via anaeróbica, um processo bem mais rápido chamado fermentação. E aqui está o grande segredo da fermentação. A verdadeira missão dela não é só produzir lactato. O objetivo principal é reciclar o NAD+. Lembram dos nossos carrinhos de elétrons? A quantidade de NAD+, os carrinhos vazios, é limitada. Se todos ficassem cheios, como NADH, a glicólise ia simplesmente parar. A fermentação esvazia esses carrinhos, garantindo que a linha de produção de ATP continue a todo vapor, mesmo sem oxigênio. Imagina um atleta numa corrida de 100 metros. A necessidade de ATP nos músculos é tão gigante e tão imediata que a via aeróbica, mesmo sendo mais eficiente, é lenta demais para dar conta. O músculo, então, apela para a fermentação não porque falta o oxigênio, mas porque ele precisa de energia para ontem. Ele troca eficiência por velocidade e potência instantânea. Minha jornada como glicose pode ter chegado ao fim, mas minha história como fonte de energia está só começando um novo capítulo. Isso me faz pensar, a energia daquela última refeição, das moléculas de glicose como eu, para onde será que elas estão indo agora, nesse exato instante, aí dentro?